Bendizione para todos. Por onde ligar esse áudio, desejamos uma bendição de Deus especial para cada um de nós outros. Bueno, hoje no devocional eu quero falar de algo importante para a nossa vida. Um devocional muito sencillo, pero muito bueno para que nós outros podemos observar nossa mente. Então, se hoje eu quero falar de mente, né? É um tema bastante bueno e para nós outros reflexionar um pouquinho que é nossa mente, como temos que utilizar a nossa mente. Então, se o tema é controle de los pensamentos, controlar, que seria controlar, um controle de pensamentos, vale? Então, se tomamos por o livro de Provérbios, capítulo 13, capítulo 23 e verso 7, que diz assim: porque quais são seus pensamentos? Quais são seus pensamentos? Íntimos, tal é ele. Então, se também disse em muitas versões, cuida com seus pensamentos, né? Então, se nós outros, dentro desse devocional, podemos observar que nosso cérebro é a torre, é uma torre de nosso controle de pensamentos, né? É uma torre, nosso cérebro, do controle que está criado para processar, está criado para processar mais de 60 mil pensamentos diários. Isso é mais de 40 pensamentos por minutos. Eu estive pensando e falei, Deus meu, uau, que forte, não? Mais de 40 pensamentos por minutos. Então, se nós outros observamos que o poder da mente é assombroso, é espantoso, né? É espantoso. E este dom de Deus, porque foi Deus que nos criou assim, este dom de Deus pode ser utilizado por o Espírito Santo. Para o crescimento de nossa vida espiritual. Pero há uma condição, qual? Se nós outros permitir o Espírito Santo dominar mente, alma e espírito. Então, se esse dom que o Senhor nos deu, né, desse processamento criado por Deus de 60 mil pensamentos diários, que é mais de 40 pensamentos por minutos. Vamos pensar coisa boa. Vamos ter um crescimento do sobrenatural de Cristo em nossa vida. Pero quando damos renda a nosso pensamento, então, que não são pensamentos de Cristo, suciamos nossa mente e nossa alma. Sujamos nossa mente e nossa alma e nossos pensamentos. Quando não damos a renda de nossa vida para Cristo. Então, se tu vai pensando o que seus pensamentos podem fazer de bueno e também de malo. Vá pensando. Bueno, a forma de nós outros pensar é o que determina tudo em nossa vida. Um pensamento bueno vai determinar nossa vida. Um pensamento malo também vai determinar, pero não para lo bueno, com muitas complicações. Então, se hoje temos que observar nosso pensamento para soltar a renda de nossa vida
para Cristo. Né? Em que nós temos pensado, que temos feito com nossos bons pensamentos e o que nós outros também temos feito com nossos malos pensamentos. Tem trago edificação ou destruição? Vamos observar hoje nossa vida, não a vida de los demás. A palavra do Senhor, ela habla com cada um de nós outros, quando está sendo ensinada ou ministrada em uma predicação, ou quando alguém nos dá um conselho também, com o poder da palavra. Amém? Bom, então se vamos seguir. Determina tudo em nossa vida, né, do que a forma que nós outro pensamento. Nosso pensamento determina tudo em nossa vida. E é por isso que temos que ter um compromisso com a palavra de Deus e ocupar nossa mente, porque a palavra de Deus, o que significa a palavra de Deus, para que nós outros tenhamos uma mente sana. Que significa a palavra do Senhor? Vamos ver? A palavra de Deus, ela significa que é a mente de Cristo. A mente de Cristo. Pensamento de Cristo. Quem tem conhecimento com a palavra, se acerque à palavra do Senhor, busca ter conhecimento bíblico, o Espírito Santo, porque é Ele que está para fazer esta obra em nós outros, vai cambiando nosso pensamento. Vamos ter numa mente um pensamento de Cristo. Se antes nós outros fazíamos malo, agora o bem. Se antes só teníamos pensamentos malo, agora já começamos a ter pensamento de bens. Porque o pensamento de Deus é pensamento de bens. Então, se a palavra do Senhor não ouvida é mente de Cristo e pensamento de Deus. Amém? Os pensamentos de Deus são construtivos. Então, se quem tem pensamento de Cristo, tem uma vida construtiva. Uma vida que vai avançar, vai progredir. Vai ser construtiva em tudo. Em tudo. Vamos observar o que é dito Davi em Salmos 139 e verso 17, que diz assim: quão precioso, Deus, me são tus pensamentos, quão grande és a suma deles. Então, se Davi disse que os pensamentos de Deus são pensamentos de quê? Precioso, um pensamento de bem, pensamento de paz, pensamento de amor. Quem tem o pensamento de Cristo são pensamento construtivo. Pensa, sempre sendo guiado pelo poder da palavra do Senhor. A mente é um campo de batalha. Nossa mente é um campo de batalha. Ele que ha aprendido a controlar sua mente, quem has aprendido a controlar sua mente, então essa pessoa ganha a guerra. Por quê? Porque um pensamento controlado por o poder da palavra do Senhor está ganhando a batalha, está ganhando a guerra, sabe? Porque ele aprende a depender de Deus. Então, se a batalha está sendo ganhada para a glória de Deus. Há uma condição. Solo quem aprende a controlar a sua mente, que não vá pelos seus impulsos, porque senão não vai ser construtivo, vai ser destrutivo, vai destruir tudo. Se tu entra e, sabe? Porque o diabo, nós outros sabemos que ele ataca a nossa mente, enviando flechas, flechas encendidas, né? Ele ataca com mentiras, com acusações, e com sentimentos de condenação. Quantas pessoas que caem em uma situação difícil, o diabo aproveita esse momento para ocupar sua mente, para dominar sua mente, dizer: tu não presta, tu não vai conseguir, tu não vai ter o perdão de Deus, tua hora está acabado,
Agora tu está derrotado, destrutivo, destrutivo, destruído. Pero são ataques, são mentira do diabo. São mentira do diabo, porque tu vai conseguir. Tu vas sair adelante. Porque se tu pensamento, até agora, ainda estava um pensamento destrutivo, eu tenho a segurança que a partir de hoje, que tu está escutando esse áudio com esse pequeno devocional, para te orientar a ti e a mim, nós outros vamos ganhar a guerra com a ajuda do Espírito Santo. Porque Ele está para trabalhar em nossa mente e para atrair pensamento de bens, pensamento de paz e pensamento que vai ganhar a batalha. Amém? Então, se vamos observar também no livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 8, que diz assim: porque meus pensamentos não são vosso pensamento. Viu? Meus pensamentos não são vosso pensamento. Nem vosso caminho, meus caminhos, dijo Jeová. Isaías profetizou em o nome de Jeová, dizendo ao povo de Israel. E hoje também Isaías diz a nós outros: mira, tranquilos, vossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Não, tu tens um e Deus tem outro. Pero podemos entregar nossa vida ao Senhor e permitir o Espírito Santo guiar nosso pensamento, para que nós outros tenhamos mente de Cristo, pensamento de Cristo. Quando entregamos, quando lo deixamos Ele trabalhar, tudo cambia em nossa vida. Temos que poner-se em unidade com Deus, estar unido com Deus, e crer que Ele é o controle de nossa mente. Há dono, há guia, há cabeça, e nós outros somos o corpo, que é Cristo, que nos guia, que nos controla. E há uma palavra que está em Gálatas, que é característica do fruto, né, que é o amor, que se chama o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. Muitas vezes também essa parte, Deus ha deixado através do apóstolo Pablo para nós outros trabalhar com isso. Domínio próprio. Dominar nossa mente. Quando ela vir com um pensamento e tu com o poder da palavra, vai dominar tua mente. Amém? Colossenses também, vamos ver em Colossenses capítulo, uma referência, 3 e verso 2, que diz assim: ponei la mira, la mente, como se dissera muito juntito, né? Põe la mira, põe la mente, em las coisas de arriba e não em las coisas de la terra. Por que poner la mente, la mira, em las coisas de arriba? Por quê? Porque o Senhor deixou muito claro a seus seguidores e a seus discípulos: busca primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão añadidas, acrescentadas. E muitas vezes nossa mente forma um campo de batalha, porque nós outros queremos pôr nossa mente em las coisas que vão perecer, em las coisas que não vai trazer edificação à nossa vida, crescimento espiritual, que vai ser frutífero, vai ser destrutiva a nossa vida espiritual. Pero hoje temos a oportunidade de examinar nossa vida. Amém? Necessitamos, então, pôr nossa mente e mantê-la, e manter fija em uma relação com Deus e não romper esse vínculo. E agora, muito mais ainda, com todos os dias, nesse processo que nós outros, que o mundo inteiro está vivendo, essa situação com essa epidemia. A hora é hora de nós outros igualar nossa mente, permitir o Espírito Santo de Deus cuidar dela, tomar conta dela, para ter pensamentos de bem,
Porque senão vamos ter só pensamento malo. O que vai passar comigo? Como vai ser isso? Vou perecer, vai faltar trabalho, vai faltar dinheiro, vai faltar comida. Isto é sério. Isto não é um conto de fada, é sério. Então, se nós outros temos que fijar nossa mente em Cristo e ter uma relação com Deus, então se aí nós outros vamos estar em uma vida de estabilidade, estável com Cristo. Por quê? Porque nossos sentimentos sem Deus lo hace com que nós outros nos equivocamos muito, principalmente com os pensamentos. O pensamento ainda não é e tu empieza a pensar, assim, vai passar. Não, é assim, ha hecho esse, ha hecho aquilo, assim é. Pensamento malo. Não tome a ligeira tus pensamentos, porque tu pode estar se equivocando em tus pensamentos com muita gente, até mesmo contigo mesmo. Está se fazendo dano a ti. Cuida-te com os teus pensamentos, porque um mau pensamento lo hace muito se equivocar. E depois, para arreglar a situação, é um pouco complicado. Porque o provérbio diz que é mais fácil conquistar uma outra cidade que um coração que tu já heriu. Então, se vamos ter cuidado com nossos maus pensamentos, para não nos equivocarmos. Pero quando deixamos o Espírito Santo de Deus dominar nossos sentimentos e pensamento, temos qualidade de vida. Qualidade de vida. Podemos dizer, como dito Pablo, quando derrama o Espírito Santo dominar nossa vida. O que ha dito o apóstolo Pablo? Não mais vivo eu, pero Cristo vive em mim. Por quê? Porque esse homem, esse apóstolo, que é o apóstolo Pablo, ele já havia tido um encontro de verdade com Cristo. Ele já havia entregado sua vida, sua mente, seu coração, sua alma para Cristo. Não mais vivo eu, pero agora Cristo vive em mim. Cristo agora é o controle de meus pensamentos. Agora eu não vou ter pensamento mais de perseguir o povo de Deus, de açoitar o povo de Deus, de matar o povo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora meus pensamentos são de Deus. Agora não mais vivo eu, pero Cristo vive em mim. Agora meus pensamentos é pensamento de paz, é pensamento de unidade, de amor, de respeito, de união. Porque agora há um Cristo que vive em mim. Quando eu he tenido esse encontro com Cristo, que eu cali, quando eu levantei, já não era mais Saulo, agora é Pablo. Cristo ha cambiado meu nome. Agora meus pensamentos são do Senhor, do Senhor. Agora já não ando mais por meus pensamentos, tampouco pelos pensamentos de los demás, que eu recebi a ordem para açoitar, para perseguir. Agora tudo ha cambiado em minha vida. E quando nós outros recebemos a Cristo, há um controle de pensamento em nós outros, porque somos como Pablo, somos guiados por Cristo. Somos nova criatura. Não mais vivemos nós outros, pero Cristo sim. Ele é o dono de nossa vida. A Bíblia disse que nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Significa que ele vive em nós outros. Ele mora em nós outros. E se tu pensamento, alguém que escutar esse áudio, se tu pensamento tem te acusado por algo que tu lo ha hecho, hoje, em o nome de Jesus Cristo, lo rompemos esse mal pensamento. Porque Cristo tem pensamento de bens, de paz, para ti e para mim. Esse pensamento que sobrepassa com essa paz, que é todo entendimento.
Agora Ele tem isso para ti e para mim. Então, vamos colocar nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos colocar nossos pensamentos e pedir ao Espírito Santo que lo guia, que lo determina nosso pensamento. Que Ele cuida de nós outros, porque é Ele que cuida de nós outros. Amém? Então, se nós outros nesse devocional queremos deixar esse devocional como controle de los pensamentos. Deixa Cristo controlar tus pensamentos. Não permita que outro venha controlar tus pensamentos, nem o diabo, e nem o amigo, e nem o amigo do amigo, a não ser o verdadeiro amigo, que é Cristo. E o Espírito Santo que está para fazer tua obra em nossa vida. Quero deixar aqui para finalizar, terminar, uma pequena complemento para esse devocional, que diz, fijar a mente. A mente tem a função de pensar, de entender, de compreender. Pensar, entender e compreender. Também tem para perceber, conceber, juzgar, valorar ou entender. Porque a mente é a direção de nossa alma e nossas emoções. Então, lo dejo com esse pequeno finalizamento. Observa a tua vida. Como está tua mente? Llena de Deus ou ou vazia também? Amém? Vamos orar para terminar. Padre, hoje Tu nos ha permitido, Senhor, falar de controle de mente. Nós outros sabemos que nossa mente solo é complicado para controlar. Pero Tu palavra nos dá muitíssimas orientações como medicamento, como controlar nosso pensamento. Quando nós outros lhe damos a rede de nossa vida ao Espírito Santo, domínio próprio, poder de la palavra, não mais vivo eu, Cristo vive em mim, minha mente é de Cristo. Então, Senhor, ajuda nós outros. Lo entregamos, Senhor, nossa mente em tus manos. Que seja Tu, Senhor, guia de nossa mente, de nossas emoções, de nossos pensamentos. Também, Senhor, se há alguém que se sente uma mente com muitas acusações, o diabo tentando acusar, que seja o poder da palavra que rompa todas estas acusações e traz liberação. Também, Senhor, te pedimos que se em la mente de nossos filhos, um familiar, amigo, irmão em Cristo, ainda não tem nenhum controle sendo guiado pelo Espírito Santo, que Tu, Espírito Santo, também lo haga cargo de suas mentes. Que seja Tu controlando e echando fora todo malo pensamento, todo pensamento de acusação. Lo rechazamos e lo declaramos pensamento de Deus para nós outros, para nossos filhos, para nossa família, para nossos irmãos em Cristo e para todo Senhor, a humanidade. E assim, Padre, derrama esse devocional, essa pequenita oração em Tus manos e Te agradecemos, Padre, em nome de Jesus Cristo. Amém. E que o Espírito Santo de Deus lo bendiga e siga bendizendo e guardando e protegendo a cada um de nós outros. Não só hoje, pero para todos sempre. Amém. Um grande abraço, bendizione para todos. Amém e amém.